Uma certa ocasião, eu fui abordado por um homem que praticamente durante toda a sua vida estava na igreja. E ele fez a seguinte pergunta: eu sei que o sangue de Jesus Cristo nos purifica. Mas a minha pergunta é: por quê? Como, pastor? Eu não consigo entender isso. Alguém precisa dar uma resposta. Alguém precisa fazer-nos entender por que é tão importante o sangue. Eu disse àquele homem: tudo começa quando Deus forma um jardim. E ali Ele preparou aquele jardim com muito carinho, com muito amor. Ele forma o homem, a mulher, e diz a eles: vocês têm direito e acesso a todo esse jardim. Vocês podem comer de todo o fruto que aqui está. Porém, bem no centro do jardim, há uma árvore que vocês não podem tocar, e nem do seu fruto comer. Porque no dia em que vocês comerem deste fruto, vocês morrerão. E eles estavam ali todos felizes, e de repente, a serpente começa a falar com Eva. E ela pergunta: porventura disse o Senhor que vocês não poderiam comer de tudo isso que está aqui? E ela olha para ele e diz: não, de tudo nós podemos comer, mas da árvore que está aqui, a árvore da ciência, do bem e do mal, nós não podemos tocá-la. E Satanás, então, sutilmente a engana e diz: olha, você não vai morrer. Você vai ser como Deus. Você vai ser conhecedora de tudo que Ele conhece. Você vai ser conhecedora do bem e do mal. E a Bíblia nos diz que os olhos de Eva se abriram e ela começou a olhar para aquele fruto e começou a desejá-lo. E diz que ela tomou daquele fruto e comeu. E ela deu depois ao seu esposo, e ele comeu. E ali cumpriu-se a palavra de Deus. A vida, o Espírito do Senhor sai deles e retorna para o Pai. E naquele lugar vazio, a morte entra no homem. E segundo a revelação bíblica, no livro de Romanos, a morte passou agora para todos os homens. A Bíblia diz que nós andávamos desgarrados como ovelha, perdida, cada um fazendo a sua própria coisa, seguindo o seu próprio caminho, mortos, separados da glória de Deus, escravos do pecado. Ser escravo do pecado era uma condição que não dava a mínima possibilidade do homem poder agradar a Deus. Mas o domínio do pecado sobre ele começou a danificar o mundo. Todas as coisas que nós vemos agora têm sua origem aí.
porque a palavra de Deus nos diz que nós estávamos mortos. Agora, para que nós pudéssemos ser salvos, teria que retornar ao nosso espírito o Espírito Santo. Deus teria que colocar de volta em nós sua vida, a vida eterna. Porém, havia uma condição, e esta condição nenhum homem poderia cumprir, porque todos nós estávamos debaixo do pecado. E então o Senhor Deus proveu um sacrifício. E diz a palavra do Senhor que Jesus Cristo, o Filho de Deus, tomou a forma de homem. Ele se encarna e vem a este mundo. Ele nasceu, ele viveu nesta terra. E nós sabemos pela palavra de Deus que, por causa de uma ofensa, apenas uma, de tomar um fruto e comê-lo, uma desobediência, foi o suficiente para que o Espírito de Deus se retirasse do homem e ali, em seu lugar, a morte viesse reinar. A Bíblia diz que ela reinou. Ela manifestou todo o seu corpo maligno, com assassinatos, com prostituição, com inveja, com injustiça, e você vê que isso agora estava em todos os homens. Era impossível. E a palavra do Senhor nos diz que nós, por causa do pecado, deveríamos estar ali. Todos. Era condição de morte, era condição que nós estávamos ali. E a Bíblia nos diz que o Senhor Jesus Cristo veio a esse mundo. E agora, mediante muitas ofensas, para cada ofensa Deus provê uma lei. Para cada ofensa Deus mostra através das suas leis o que estava de maligno na vida do homem. Escravos de Satanás, perdidos. Só o sangue de um inocente poderia reverter esse quadro sombrio e esse quadro de condenação eterna. E Jesus, ele vem, ele vive, ele começa a cumprir toda a lei. Em tudo ele foi tentado, mas não caiu. Ele perseverou diante do Pai. Ele cumpriu toda a lei. Ele fez tudo que era necessário. E nós vimos aqui hoje como foi cantado, como foi pregado. E num determinado momento, Jesus Cristo entrega o seu corpo, porque dentro de um corpo de um único homem, o unigênito do Pai, estava correndo nas suas veias o sangue inocente, sem pecado, sem contaminação alguma. Satanás não conseguiu acesso a ele. Satanás e seus demônios não tiveram acesso, não conseguiram levar Jesus a uma desobediência sequer, para que eles pudessem também entrar no Espírito de Jesus. Mas ele viveu para a glória de Deus, ele veio para a glória de Deus, ele veio para nos salvar. E assim,
Ele se entregou por nós. A Bíblia diz que como um cordeiro, sem dizer nada, Ele subiu ali. Para o mundo, a cruz é loucura. Mas para aqueles que são remidos pelo sangue de Jesus, ela é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Era preciso isso. Para quê? Para que pudéssemos reverter a maldição, para que Ele pudesse reverter o processo. Se pela desobediência o Espírito Santo foi para o céu, e não poderia voltar senão pela obediência plena e completa de um homem, Ele morreu, Ele derrama o seu sangue. E a Bíblia diz que no primeiro dia da semana, Maria Madalena e as demais Marias vieram com Ele, para ter com Ele. Elas vieram para poder colocar perfumes no corpo de Jesus. E eles se deparam com uma cena, um túmulo vazio. A grande pedra já havia sido removida e o anjo do Senhor estava ali. E quando Maria encontra-se com Jesus lá no jardim, ela cabisbaixa, entendendo que Jesus fosse apenas um jardineiro. Ela diz: Senhor, se porventura tirasses o corpo dele, ou vistes alguém tirar o corpo dele para outro lugar, me fala. E naquele momento Jesus fala com Maria e diz: Maria. E ela ouve a voz de Jesus. Ela olha para ele e ela tem aquele impulso de jogar-se nos braços dele. Mas Jesus Cristo diz uma coisa. Ele disse: não me toques, porque agora mesmo eu estou indo para o meu Pai. E ele não foi para o Pai sem o sangue. Aquele sangue vertido nessa cruz, que era para ser minha e sua, agora, com todo o sofrimento, com toda a agonia que ele passou, ele sendo morto, no primeiro dia ele ressuscitou. E ele sobe com esse sangue para o céu. E a Bíblia diz que ele entrou no lugar santo dos santos. E ali deposita o sangue que possibilitou Deus fazer uma aliança conosco. Que aliança! Ao invés de vocês subirem na cruz, ao invés de vocês morrerem, vocês agora podem simplesmente crer no Evangelho. O Evangelho de que Jesus Cristo morreu, o Evangelho de que Jesus Cristo ressuscitou ao terceiro dia, o Evangelho que Ele ascendeu aos céus e está assentado à direita do Pai, e o Evangelho de que um dia Ele voltará para buscar a sua igreja. O Evangelho que diz que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E Deus te trouxe aqui hoje para que você ouvisse esta pregação. Porque agora a impureza é a presença da morte. A impureza era o domínio da morte, que trouxe o seu corpo e que se manifesta em toda a humanidade.
para que isso fosse desfeito, para que aquilo que foi construído em nós pelo pecado fosse desfeito pela presença e a glória do Espírito Santo. E Jesus pagou esse preço para que você e eu, numa decisão apenas e numa oração apenas, pudéssemos crer nele. E a nossa obediência hoje é chave, porque hoje você está diante da morte e a vida, e você pode escolher vida, você pode ser purificado, porque o sangue da sua purificação foi derramado naquela cruz. E o que te separa de Deus agora é apenas uma confissão, pois está escrito: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E mesmo que você esteja morto, você viverá. E todo aquele que invocar o nome do Senhor e o receber como Salvador da sua vida, passará da morte para a vida, da impureza para a pureza, da perdição para a salvação, da condenação eterna ao inferno à vida eterna com Deus no céu. Tudo isso foi pago por Ele. Tudo isso é nosso por causa dEle, porque Ele morreu e porque Ele ressuscitou dos mortos. Veja, todos nós podemos receber o Espírito Santo, mas não é da sua maneira, é da maneira como Deus revela em sua palavra. E o que eu preciso fazer, pastor, para poder receber o Espírito Santo e ser salvo? Você precisa crer no Evangelho de Jesus Cristo. Você precisa crer. E quando eu olhei para aquele homem, ele olhou para mim, ele disse: pastor, muitos anos eu vivi na igreja, há quase 30 anos na igreja, sempre ouvindo que o sangue de Jesus Cristo nos purificava, mas eu não entendia. E hoje eu estou entendendo. O sangue de Jesus Cristo possibilitou a vida vir, residir em mim e me lavar dos meus pecados. E aquele homem disse: eu louvo a Deus, eu agradeço a Deus, eu agradeço Jesus Cristo. O mundo está ali fora, perdido. Eles não conhecem essa mensagem, mas essa mensagem pode salvar você. Como? É tão simples como eu vou lhes dizer agora. Basta que você hoje diga: eu sou pecador, eu creio na palavra de Deus, eu estou separado de Deus e a morte reside em mim. Mas eu estou entendendo agora, pastor, que pelo sangue de Jesus Cristo e pela minha confissão de que Jesus Cristo é o Filho de Deus e que Ele ressuscitou dos mortos, eu também posso ser salvo, eu também posso receber o Espírito Santo. Foi para isso que Ele veio, para que eu e você pudéssemos encontrar salvação nele. E tudo que você tem que fazer hoje é simples como eu estou lhe dizendo. Primeiro, você levanta uma das suas mãos e diz: eu quero ser salvo. Eu recebo o sacrifício de Jesus Cristo. Eu entendo que eu preciso do Espírito Santo em minha vida. E por isso, eu respondo a mensagem de Jesus. Eu creio que Ele ressuscitou dos mortos. Eu vou crer que Ele pagou o pecado pagou o preço pelos meus pecados. E hoje
eu posso dizer: vem, Senhor Jesus, entra em meu coração e me salva. E Ele virá, e Ele salvará você, porque está escrito: eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta do seu coração, eu entrarei e eu cearei com ele e ele ceará comigo. Essa é a mensagem da cruz, essa é a mensagem da Páscoa, essa é a esperança que a Páscoa nos traz. Páscoa é vida, Páscoa é amor, Páscoa é restauração, Páscoa, acima de todas as coisas, é salvação em Cristo Jesus nosso Senhor. Ele fez por você. Agora, o que você responde? Ele entregou sua vida por vocês, para que você pudesse entregar sua vida para Ele. E agora é com você. Agora é tua decisão. Agora é você quem responde à mensagem do Evangelho. É você quem decide, não é mais o pecado que decide por você, porque se você disser sim a Jesus, a morte tem que sair de você. Se você disser sim, esse espírito que te escraviza tem que sair de você, porque já foi pago o preço, já foi tirado o seu poder, e Jesus Cristo triunfou sobre a morte, e todo aquele que invocar o nome de Jesus será salvo.